Bom dia. Para começarmos os momentos de louvor, vamos cantar o hino Escolhidos por Deus. Continuidade aos momentos de louvor, vamos cantar o hino O Melhor Lugar do Mundo. Vida nos faz
cantar o hino Eu Te Amo, ó Deus, 579. 579. Vamos orar. Pai querido, estar mais altos céus, dou graças, Senhor, porque através de Jesus Cristo nos dás a possibilidade, Senhor, de termos acesso à vida eterna, Pai. Neste momento venho suplicar, Senhor, que venhas preencher o nosso coração com o teu amor, com a tua misericórdia e que venhas estar presente em nós, Senhor. Que os momentos que vamos aqui viver, Senhor, possam servir unicamente e somente para honrar e glorificar o Santo Nome. Que o teu Santo Espírito venha estar neste local, mas acima de tudo, Senhor, que nos ajudes a que o teu Santo Espírito possa habitar no nosso coração. É tudo quanto te peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus cantando as estrofes do hino 575, Silêncio. Silêncio.
Convidamos todos os que puderem a se ajoelharem e se juntarem em oração. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, porque neste momento podemos estar ajoelhados perante Ti, podemos estar em reverência, podemos contemplar a Tua glória e louvar-Te pelo Teu grande poder. Queremos, Senhor, neste momento ter o coração cheio de gratidão, cheio de louvor e de admiração por Ti. Queremos, Senhor, aprender humildemente de Ti. Por isso, Senhor, Te pedimos que neste momento possas abençoar o servo que escolheste para trazer o pão da vida até nós. Te suplicamos, Senhor, que o nosso coração possa estar preparado para receber a semente da palavra. Te podemos também pedir, Senhor, que possas estar com todos aqueles que nos escutam através da internet, com todos aqueles que, ainda que não possam estar com a Tua palavra aberta, mas possam pensar em Ti e recordar as promessas que no seu coração guardam e que possas fazer frutificar essa palavra, assim de que pela palavra a fé cresça e o amor venha também ao nosso coração e à nossa vida. O amor que Tu tens por nós, o amor que Tu queres que nós tenhamos uns pelos outros. Possa esse amor abençoar a nossa vida e fazer com que ela seja um cheiro de vida para a vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar a Deus através das ofertas, da devolução dos dízimos e das ofertas que este sábado serão encaminhadas para os fundos locais, nacionais e mundiais. Antes de passarmos a esse momento, no qual primeiramente terão parte as crianças e a seguida os adultos, antes disso teremos uma leitura, a vossa atenção para essa leitura. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Pergunto a mim mesma quantos de nós poderão ou podem fazer semelhante afirmação, a de que temos a mesma força e vitalidade aos 85 que tínhamos aos 45 anos. Questiono-me se a caminhada no deserto, a comida e o estilo de vida simples terão sido responsáveis pelo vigor de Josué. A mordomia é muito mais do que a devolução dos dízimos ou entrega de ofertas. Ser um mordomo é cuidar de tudo o que Deus nos confiou. Deus deu-nos um corpo e precisamos de cuidar dele. Com efeito, ninguém o pode fazer por nós. Um contabilista pode tratar dos dízimos de Deus e das nossas ofertas, mas não da nossa saúde. Que possamos honrar a Deus com o nosso corpo e pela maneira como cuidamos dele. Nosso Criador, rendemos-te graças pelo corpo que nos confias. Que a nossa oferta possa exprimir gratidão. Que os cuidados que temos com o nosso corpo possam glorificar-te e ser um exemplo para os que nos rodeiam.
aqui, Senhor, com estas ofertas e dízimos que o teu povo trouxe até a tua casa, Senhor, neste dia de sábado. Pedimos uma bênção também para quem as vai dirigir, Senhor. Tu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. E também quero desejar um feliz sábado a todos aqueles que nos estão a ouvir através da internet. O hino que nós ouvimos agora de manhã realmente foi muito belo. Que nós diariamente nos possamos realmente
nos render ao amor de Deus, porque só este amor é que pode transformar a nossa vida. O tema que eu vos trago hoje de manhã tem como título A Conclusão do Sermão da Montanha. Eu já tive a oportunidade de falar um bocadinho sobre esse tema numa reunião de terça-feira na igreja. Fiz algumas alterações, mas o tema em si mantém-se. Durante essa semana fui conduzido por Deus, digamos assim. Tinha 3 temas para apresentar e foi este tema que o Senhor me disse para trazer esta manhã. E o tema que eu vos trago foi algo que me fez refletir muito na minha vida espiritual e tem-me ajudado a compreender que aquilo que Deus pede para a minha vida é muito diferente daquilo que eu, por vezes, eu penso que Deus quer para a minha vida. Porque aquilo que está escrito é muito diferente daquilo que eu penso. E o que importa é aquilo que está escrito e não aquilo que eu penso. Ellen White tem um texto que diz o seguinte: o estudo fervoroso e com oração do Sermão da Montanha nos preparará para proclamar a verdade, para dar a outros a luz que temos recebido. Devemos, primeiro, ter cuidado de nós mesmos, recebendo com o coração humilde os princípios da verdade e pondo-os em prática em perfeita obediência. Isso produzirá alegria e paz. Ellen White diz que o Sermão da Montanha, e este provavelmente é o meu 7º sermão sobre o Sermão da Montanha, adoro o Sermão da Montanha, gosto imenso. Acho que tem tanta beleza aqueles 2 capítulos, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que sempre que leio aquele texto, encontro coisas novas para aprender e coisas novas para partilhar com os irmãos. E o texto que hoje vamos estudar é um texto muito conhecido pelos irmãos. Queria que me acompanhassem no livro de Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Jesus apresenta uma ilustração muito conhecida. E em Mateus 7, 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando olhamos para este texto e quando olhamos para esta ilustração, há aqui uma palavra que faz toda a diferença. A distinção entre a pessoa que constrói sobre a rocha ou constrói sobre a areia é unicamente uma palavra. Tem ali os 2 versículos, e se nós repararmos, a diferença entre o constrói sobre a areia e sobre a rocha é a palavra não. Porque o constrói sobre a rocha pratica e o constrói sobre a areia não pratica. É só essa a diferença. A diferença que está entre a construção da casa está numa única palavra: eu praticar ou não praticar aquilo que eu ouço. E Jesus acabou o Sermão da Montanha dessa forma. Ellen White utiliza o texto: concluiu o Senhor o Sermão da Montanha com esta frase: praticas ou não praticas aquilo que ouves? Realmente, que tipo de cristão é que eu sou? Sou um cristão que pratico o que eu ouço, ou sou o cristão que vive unicamente a teoria? Porque na realidade é isto que está aqui em causa. Mas há outro aspecto que eu gostei aqui neste texto, que é estas minhas palavras. Eu fui ver ao comentário bíblico o que é que queria dizer estas minhas palavras. E o comentário bíblico adventista diz mesmo que estas minhas palavras, que refere o texto, está-se a referir de Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Eu não estou a dizer que obedecer aos 10 mandamentos não é importante, não é isso. Eu estou a dizer é que quando Cristo falou sobre
a construção da casa na areia ou na rocha, ele está a falar daquilo que tinha dito sobre o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Mas há uma coisa importante que nós temos de refletir, irmãos. Afinal, o que é praticar? O que é praticar? Praticar é eu ler uma coisa na palavra de Deus e pela fé, orando ao Senhor, vou colocar aquilo em prática. Isto é que é praticar. Eu posso ter muita fé, irmãos, mas se a minha fé não me levar à prática, de nada adianta. Porque colocar em prática é uma revelação da fé que eu tenho na palavra de Deus. Colocar em prática é uma revelação daquilo que realmente eu acredito. Por muita fé que eu tenha, se eu não colocar em prática, não há transformação do meu caráter. A teoria não transforma caráteres. Não há nenhum texto bíblico que diga isso. Teoria não transforma. A prática transforma o meu caráter com a ajuda de Deus. E é isso que eu tenho que lembrar. E o texto que eu vos trago esta manhã é sobre isto. É a prática. É aquilo que eu faço com o Senhor diariamente. É aquilo que o Senhor faz na minha vida diariamente. Isso é que transforma. Por vezes nós estamos em conferências, estamos em semanas de orações, vimos todos cheios de espírito, todos cheios de vontade. Só que esquecemos de colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. E passado uma semana ou duas, voltamos ao mesmo ponto de partida. Porque não colocamos em prática aquilo que ouvimos. A religião, o cristianismo, é prático, irmãos. Não é teórico. E porque o cristianismo é prático, a nossa vida é transformada por isso. Mas vamos continuar. Eu tinha aqui um exemplo que era o seguinte. Quem é construtor e constrói uma casa, tem a perfeita noção que construir na areia é muito fácil. Facílimo. Mas construir na rocha é muito mais difícil. Requer tempo e requer esforço. Por essa razão é que Cristo diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que constrói sobre a rocha. Porque construir sobre a rocha implica esforço, tempo e dedicação, relacionamento com Deus. Porque senão não há construção sobre a rocha. E é isso que nós queremos. Nós por vezes queríamos que a nossa vida transformasse num clique. Nós queríamos que a nossa vida fosse diferente num clique. Mas não é assim. A minha vida é diferente porque eu diariamente me relaciono com Deus. E Ele vai-me transformando devagarinho a minha vida. Subo e desço, mas sou transformado. E é isso que nós temos de lembrar-nos. Mas vamos continuar, que eu tenho aqui mais alguns textos para nós estudarmos. Associado a esta parábola, existe outra. Queria que me acompanhassem em Mateus 25, 2 e 3. Esta parábola também é muito conhecida e vai nos levar ao ponto que eu quero que nós possamos refletir esta manhã. Diz o seguinte, fala sobre a parábola das 10 virgens. E Mateus 25, 2 diz o seguinte, 5 dentro delas eram nécias ou insensatas e 5 prudentes. As insensatas não tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Se nós repararmos, a Bíblia diz-nos que o homem que ouve estas palavras e as pratica é considerado prudente. E o homem que ouve as palavras, mas não as pratica, é considerado um homem insensato. Da mesma forma que fala das 5 virgens. As 5 virgens que levam azeite são consideradas sensatas. E as 5 virgens que não levam azeite são consideradas insensatas. A prática faz toda a diferença na nossa vida. As pessoas lá fora serão transformadas pelo poder de Deus se virem em nós a prática do nosso cristianismo e não a teoria. Ellen White tem o seguinte texto: edificamos sobre Cristo a rocha mediante obedecer à sua palavra. Não é o que meramente se comprar na justiça o que é justo, mas aquele que pratica a justiça. A santidade não é encantamento, é o resultado de entregar tudo a Deus, é fazer a vontade do nosso Pai Celeste.
Nós queremos ser santos, nós queremos ser humildes, nós queremos ser justos e muitas mais outras coisas. Mas esquecemos de um aspecto. Temos de pedir a Deus que nos ajude a pôr isto em prática na nossa vida. Porque eu desejar, se Deus não o fizer na minha vida, de nada adianta. Edificamos sobre Cristo mediante obedecer à sua palavra. É obedecer à palavra de Deus que nós somos transformados. E Ellen White tinha o texto que diz o seguinte: a religião consiste em praticar as palavras de Cristo, não praticá-las para conquistar o favor de Deus, mas porque sem nenhum merecimento de nossa parte recebemos o dom do seu amor. Cristo faz depender a salvação do homem, não meramente na profissão, mas na fé que se manifesta em obras de justiça. Agir, não simplesmente dizer, eis o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que se edifica o caráter. É por meio da prática que o meu caráter é transformado. Não é por meio unicamente de teorias. Prática. E é sobre isto que fala o Sermão da Montanha. Conclusão. Jesus, se calhar, falou provavelmente 2 ou 3 horas. E no final ele diz: vocês ouviram isto tudo. Agora têm que praticar tudo aquilo que ouviram. Porque se eles tivessem ouvido aquele sermão todo e não colocassem em prática, a sua vida não seria transformada. A prática é o segredo do cristianismo. Sem prática não há transformação do caráter. Não há diferença entre nós e os outros. Somos unicamente conhecedores da palavra. Sem a prática, eu sou um mero conhecedor da Bíblia. Um mero conhecedor da Bíblia. Tal como muita gente há. Há pessoas lá fora que conhecem melhor a Bíblia do que eu, se calhar. E do que muitos de nós. Mas falta-lhes a prática. O importante é ter essa prática. Ela não é de refere num livro, Desejar Todas as Nações, diz o seguinte: pela contemplação de Cristo somos transformados. Uma contemplação que me leva à prática de querer ser diferente daquilo que eu sou. Ela não vai ter o texto diz o seguinte: devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com o coração humilde os princípios da verdade e pondo-os em prática em perfeita obediência. Isso produzirá alegria e paz. Pondo em prática, um coração humilde, um coração, os princípios da verdade. Estamos receptivos para receber a mensagem do Senhor. E tem o texto que diz o seguinte: Jesus concluiu os seus ensinos no monte com uma ilustração que apresenta com frisante nitidez a importância de pôr em prática as palavras que ele havia preferido. Ela não vai te reforça várias vezes isso. A conclusão do Sermão da Montanha é só uma: tu tens de viver aquilo que dizes. Tu tens de colocar em prática aquilo que falas. Isso é a conclusão do Sermão da Montanha. Viver o que dizes. Colocar em prática o que falas. Isso é a conclusão. Tão simples. E se nós fizermos isso realmente, o mundo inteiro vai ver diferença em nós. Queria que me acompanhassem agora em Tiago 2,17. O apóstolo Tiago fala-nos um bocadinho sobre esse aspecto, de colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Tiago 2,17. É um texto muito conhecido pelos irmãos. E em Tiago 2,17 diz o seguinte: vou só esperar que todos cheguem. E em Tiago 2,17 diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. As minhas obras, aquilo que eu faço, é reflexo de eu ter sido salvo por Cristo. Amém. O que eu faço, irmãos, tudo o que eu faço na minha vida, qualquer ação que eu tenha, porque fui salvo por Cristo, eu faço isto, com a ajuda dele. Aí é que está o segredo. Eu não faço as coisas para obter a salvação. Eu faço as coisas porque eu já fui salvo por Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia.
e porque fui salvo, com a sua ajuda, eu vou praticar as ações que Deus quer que eu pratique. Não é uma caminhada sozinha. Deus está comigo a ajudar-me nesta caminhada. É totalmente diferente. Uma prática em que Deus está ao meu lado. Eu tinha escrito aqui, somos justificados pela fé. O ser humano jamais poderá fazer alguma coisa em si mesmo que possa justificar a sua salvação. Isto é o primeiro passo que eu tenho que reconhecer. Eu jamais, alguma coisa que eu faça, alguma vez pode mudar a minha salvação. Não pode, irmãos. Mas depois continuo. Pois é uma dádiva de Deus. Mas como resultado de eu ter sido justificado pelo sangue e pela vida perfeita de Jesus Cristo, a minha vida vai ser diferente, porque Ele vai me ajudar a ser. Essa mudança na minha vida ocorrerá na medida que eu permanecer diariamente com Jesus. Não há transformação de caráter sem a vivência diária com Cristo. Com uma ilustração simples, todos compreenderam que o cristianismo que Cristo estava a apresentar era muito mais do que meras palavras. Era um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Aceitar os seus ensinos era criar um fosso entre a sociedade. Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos é colocar um fosso entre nós e a sociedade. E nós, essa semana, estudamos um bocadinho sobre isto. A pressão do grupo. Nós temos medo de ser tão diferentes como os outros. Porque temos medo de estar sozinhos. Raquel falava disso na escola sabatina. Por vezes nós não colocamos aquilo que Deus diz em prática. Porque nós temos medo do fosso que vamos criar entre nós e a sociedade. Porque as trevas e a luz não têm nada a ver uns com os outros. Mas vamos continuar. Ela não tem o texto que diz o seguinte. O povo ficara profundamente comovido com as palavras de Jesus. A divina beleza dos princípios da verdade os atraiu. As solenes advertências de Cristo havia-lhes soado com a voz de Deus que esquadrinha o coração. Suas palavras golpearam na própria raiz das suas anteriores ideias e opiniões. Obedecer-lhe aos ensinos exigiria uma mudança de todos os seus hábitos de pensar e de agir. E digo-vos, irmãos, não é fácil, por vezes, seguir tudo aquilo que nós sabemos. Mas com Jesus é possível. E é isso que temos de saber. Deus quer que a minha vida, cada dia mais, seja de acordo com a sua vontade. Mas não é uma luta sozinha. Eu estou com Deus ao meu lado. Porque Deus prometeu que ia estar ao nosso lado a nos ajudar. Mas afinal, que palavras foram estas que Jesus disse no Sermão da Montanha? Eu fiz um apanhado das palavras todas. Em Mateus 5, 1 a 12, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E ele diz o seguinte: os felizes são aqueles que choram quando pecam contra Deus. Eles estão em relacionamento tão profundo com Deus, quando eles pecam, eles começam a chorar, a pedir que Deus os possa perdoar. São aqueles que são humildes de coração. São os mansos, são os misericordiosos, são os puros, são os pacificadores e são os perseguidos. Estes, segundo Jesus Cristo, é que são os felizes. E se repararem à frente, diz, deles é o reino dos céus, são chamados filhos de Deus, verão a Deus, herdarão a terra, deles é o reino dos céus. A estes aqui, Jesus promete a vida eterna. Mas depois continua. Em Mateus, diz-nos que o homicídio pode ser um ato físico ou por palavras. O adultério pode ser um ato físico ou por pensamentos. Em relação aos juramentos, diz-nos que as nossas palavras possam ser sim ou não. Em relação à vingança, diz que a mesma só pertence a Deus, porque só Deus é que é justo. Em relação ao amor ao próximo, diz para nós amarmos a todos de igual modo e desejar a salvação de todos. É em Mateus 5 que nós encontramos que Deus diz: ama aqueles que te perseguem e ora por aqueles que te injurem. É no Sermão da Montanha que Deus faz a revelação daquilo que Ele quer que eu seja. Um amor que transborda aquilo que eu posso pensar.
desejar a salvação de todos. Mas depois continua. O perdão, Jesus diz-nos que perdoa para que sejas perdoado. Em relação às ofertas, dízimos e jejum, Jesus diz, dá em segredo. Em relação à oração, ele pergunta, o que é que andas a pedir a Deus? O que é que nós andamos a pedir a Deus, irmãos? Será que nós já lemos realmente o que é que diz Mateus 7:11? Mateus 7:11 diz que Deus está desejoso de dar uma única coisa aos seus filhos. Sabem o que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que Deus está desejoso de dar aos seus filhos, se eles o pedirem. Depois continua. Regra áurea. Encontramos em Mateus 7:12. O reino dos céus. Temos duas advertências para nós como povo do Senhor. Deus e as riquezas e o caminho estreito e o caminho largo. E para terminar, fala-nos sobre a ansiedade e Deus diz, e eu posso prover a tua vida. Eu posso prover a tua vida. E depois continua, juízo temerário, não julgues para que não seja julgado. E no fim fala sobre autenticidade, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É sobre isso que Jesus fala no Sermão da Montanha. É sobre esses ensinos que Jesus ensina no Sermão da Montanha. E quando nós olhamos esses ensinos e estudamos um a um, Jesus vira-se para nós e diz, estás tu a praticá-los? Estás tu a praticar isto? Ou tu tens conhecimento disto e ainda não colocas em prática? Onde é que está a tua prática daquilo que tu falas? Será que o mundo lá fora vê que realmente és diferente? Quando olho para estes ensinos, irmãos, eu digo sinceramente, eu pergunto, será que é possível obedecê-los? O que é que os irmãos acham? É possível obedecê-los? Não pela minha força, mas porque Deus me vai ajudar a fazê-lo. E é isso que eu tenho que pensar. Porque se eu olhar para isto tudo e pensar fazê-lo pela minha força, eu vou desanimar. Mas porque Jesus está comigo e Ele diz que me vai ajudar, então é possível obedecer a estes ensinamentos. Queria que me acompanhassem novamente em Mateus 7. Vamos ler a parte do fim do versículo. Mateus 7, 25. Em Mateus 7, 25 diz o seguinte, e que a chuva transbordaram os rios e sopraram os ventos. Afinal, o que é a chuva? O que são os ventos? A chuva, irmãos, e os ventos são as tentações e os falsos ensinamentos que há à nossa volta. Nós às vezes perguntamos, porquê é que nós caímos tantas vezes em tentação? A resposta é simples. Nós não dependemos diariamente de Deus. Nós não temos necessidade de Deus. Nós não sentimos. Porquê é que Jesus tinha tanto sucesso? Jesus estava constantemente, eu dizia isso na lição 2, Jesus estava diariamente, a cada instante, desejoso de estar na presença de Deus. A sua vida era só a presença de Deus. Por essa razão, quando vinha a tentação, o primeiro pensamento que lhe vinha à mente era a palavra de Deus. Porque ele a praticava. Porque ele a vivia. Nós, por vezes, caímos em tentação porque ainda não vivemos esse relacionamento profundo com Deus. E o segundo aspecto, em relação aos ventos, queria que me acompanhassem em Efésios 4, 14 a 15. Efésios 4, 14 a 15. E o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 14 a 15, explica-nos o que é que são os ventos. Eu disse o seguinte, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento da doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, que é Cristo. O segredo para eu não ser levado pelas doutrinas e pelas artimanhas que nos são colocadas a nós individualmente lá fora,
a eu viver inteiramente dependente de Cristo. A eu praticar. Sabem porquê, irmãos? Porque quando perguntarem o que é o amor de Deus, eu vou dizer, o amor de Deus é eu perdoar alguém que me faça mal. O amor de Deus é perdoar alguém que me quer matar. O amor de Deus é eu perdoar toda a gente. Isso é que é o amor de Deus. E esta revelação do amor de Deus vai me proteger quando vier as tentações e tudo mais. Só que nós não queremos viver isso. O que tem acontecido, irmãos, e contra mim falo, nós estamos a reduzir os nossos princípios. Nós estamos a colocar a nossa fasquia cada vez mais baixa, em vez de elevar. Deus quer a perfeição de caráter. E a perfeição de caráter não depende de mim. Depende da minha entrega a Deus. Amém por isso. Porque é isso. Porque se dependesse de mim, irmãos, eu estava desanimado. Mas agora a pergunta é, mas se eu só tiver a viver um princípio? Se eu realmente, quando olho para todos os princípios que Deus nos diz, eu na realidade só tiver a viver um, como é que eu faço? Vou desistir? Vou abandonar a igreja? Ela não é tão a resposta. Caso desejais ser seguidores de Cristo, todavia não sabeis como começar, estáis em trevas e não sabeis como encontrar a luz, segui a luz que tendes. Assentai em vosso coração a obedecer ao que conheceis da palavra de Deus. Seu poder, sua própria vida, reside em sua palavra. Amém. Mas o texto ainda é mais fascinante, digo, irmãos. Não continua. À medida que recebeis a palavra com fé, ela vos comunica poder para obedecer. Ao passo que dais atenção à luz que tendes, maior luz vos advirá. E estáis edificando sobre a palavra de Deus, e vosso caráter será formado à semelhança do caráter de Cristo. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mesmo que eu esteja a viver só um princípio daqueles que eu vos apresentei, se eu viver esse princípio tendo em conta o conhecimento que eu tenho, Deus vai me abençoar. E se eu não estou a viver os outros, Deus diz, eu vou-te ajudar a viver os outros todos. Porque tu não estás sozinho. O Sermão da Montanha é uma mensagem de esperança para cada um de nós. É realmente quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós vemos que realmente Deus pede-nos, tens de praticar. Mas Deus diz, tu não estás sozinho. Eu vou-te ajudar a praticar isso. E é essa certeza que eu quero que os irmãos saiam desta manhã. Deus tem um desafio imenso para esta igreja de Canelas. Mas esse desafio, Deus diz, eu vou-te ajudá-lo a fazê-lo. Porque tu não estás sozinho. E é com essa certeza que eu quero que os irmãos saiam esta manhã. À medida que vamos recebendo mais luz, Deus vai nos ajudando a praticar isso. Mas é necessário, como o primeiro texto que eu apresentei, que eu tenha um coração humilde para aceitar esse ensino. Porque se eu não tiver um coração humilde, Deus não vai conseguir atuar na minha vida. Mas se eu tiver um coração humilde, se eu deixar que Deus toque na minha vida, eu vou sendo transformado, até como diz o fim, será formado à semelhança do caráter de Cristo. Esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo. A formação do caráter vai acontecer na nossa vida se nós deixarmos que Cristo nos ajude a pôr em prática aquilo que Ele ensina. Mas é necessário que eu deixe que Ele trabalhe na minha vida, irmãos. E para Ele trabalhar na minha vida, primeiro Ele vai ter que começar a remover tudo aquilo que não está a deixar que Ele trabalhe na minha vida, irmãos. O meu orgulho, a minha presunção, a minha vaidade, tudo aquilo que todos nós sabemos. Quando isso for removido, Deus vai atuar na minha vida. A minha vida será totalmente diferente. E para terminar, o último texto de Ellen White, a formação do caráter é uma obra de uma experiência. Eu até colocava, uma obra de uma vida. É para a eternidade. Se todos pudéssemos compreender isso, se despertassem para o pensamento de estarmos decidindo individualmente o nosso próprio destino para a vida eterna ou a eterna ruína, que mudança se havia de realizar? Quão diversamente havia de ser ocupado o tempo de graça e que caráteres diferentes encheriam o nosso mundo? Se eu tivesse a percepção dos tempos que estamos a viver, Ellen White diz, se eu tivesse a percepção que realmente estou no fim do tempo, o meu único objetivo era
a formação do meu caráter. Mas era se eu tivesse essa percepção. E nós, por vezes, não temos essa percepção, irmãos. Mas é possível ter, porque Deus vai me despertar para os tempos que estamos a viver. O que nós precisamos, acima de tudo, é um despertamento dos tempos que estamos a viver. Agora queria que, individualmente, cada um de nós, irmãos, pudéssemos colocar em joelhos e orarmos a Deus, pedindo a Deus que nos ajudasse a refletir na nossa forma de viver. Até que ponto estou eu a colocar em prática tudo aquilo que eu tenho ensinado? E se eu não estou a fazer, oremos a Deus suplicando que Ele nos ajude a fazer. Porque esse Deus que nos ama, esse Deus que morreu por nós, quer que eu e cada um de nós tenham um caráter perfeito. Mas é preciso que eu deixe que isto aconteça. Por isso, irmãos, agora individualmente, coloquemos os joelhos. Os irmãos que não se puderem colocar os joelhos podem ficar sentados. Oremos a Deus. Que acima de tudo, oremos para que Deus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. E realmente, se nós fizermos isso com a sua ajuda, a nossa vida será transformada. Amém.
Pai querido, Armazão dos céus, nos achegamos a Ti, Senhor, tal qual estamos, Senhor. E neste momento suplicamos, ó Pai, que nos venhas ajudar a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido através da Tua palavra, Senhor. Que nos des a força, que nos ajudes, Senhor, a irmos diariamente buscar o Teu auxílio, buscar a Tua ajuda, o Teu amor e o Teu carinho, para que realmente, com o Teu poder, ó Pai, consigamos fazer as coisas que Tu queres que a gente faça, Senhor. E se existe alguma coisa na nossa vida, Senhor, que tem impedido que Tu possas agir na nossa vida, que nos ajudes a resolver essa situação, ó Pai, para que realmente o Teu Santo Espírito possa habitar em nós, Senhor. Que nos possas abençoar durante a ceia de sábado, que tudo aquilo que nós possamos fazer, dizer e falar possa servir unicamente e somente para honrar e glorificar o Teu Santo Nome. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém.